Olá, gente. Vamos para mais uma aula de educação física e eu me chamo Mônica Leite. Nosso assunto de hoje é sobre as Olimpíadas, modalidades 3, aula 29. Bom, aqui é a terceira aula sobre as modalidades. Nós vamos entrar agora na 17ª modalidade, que é o hóquei, tá? Aqui eu quero que vocês analisem a imagem do que é o hóquei. Muitas pessoas não sabem, muitos alunos têm essa dificuldade de saber sobre modalidades novas, não tem esse conhecimento, tá? Então, percebam aí como olha aqui o campo, eu quero que vocês vejam aqui o campo, certo? Dê uma olhada no espaço, as jogadoras, no caso aqui é um jogo feminino, no taco, como é o taco, como é a bola, olha a bola, ela lembra um pouco, né, a imagem da bola de golfe, tá certo? Olha esse taco, né, esse é um taco de hóquei. E aqui eu vou falar um pouquinho do hóquei para vocês, que é um esporte olímpico, que pode ser jogado no gelo, tá, gente? Então, na época das Olimpíadas de Inverno, né, que eu estou falando aqui das Olimpíadas de Verão, nós temos o hóquei de gelo, tá? Quando não, né, nós temos de grama ou em quadra, tá certo? A primeira modalidade de hóquei que surgiu foi em campo, também chamado de grama, né? Ou grama ou campo, que é praticado por duas equipes de 11 jogadores cada, né? Mais ou menos como se fosse a quantidade de jogadores do futebol. O esporte é praticado conduzindo a bola com um stick, nome dado ao taco ou bastão, por isso que eu pedi para vocês olharem lá a imagem do bastão, e tem o taco, né? E tem como objetivo fazer o maior número de gols dentro de um determinado tempo. A próxima modalidade, a 18ª modalidade, é o judô, né? Observem a imagem, aqui tem um campeonato, uma luta feminina e outra luta masculina. O judô ele é uma arte marcial japonesa e um esporte olímpico de combate desde o ano de 1964. Esse esporte de defesa pessoal tem como principal objetivo levar o seu adversário para o chão. Os combates entre os dois judocas acontecem no tatame, né, aquele espaço lá da imagem. O tempo de luta do judô varia conforme a categoria, tendo duração de 5 minutos, geralmente, né, no adulto, de 5 minutos para os homens e 4 minutos para as mulheres. Durante esse período, o combate entre dois judocas deverá apresentar um vencedor. Entretanto, se isso não acontecer, é adicionado mais 3 minutos ao combate, momento chamado de Golden Score, pontuação de ouro. É como se fosse uma prorrogação, né? Que tem ali no futebol, saiu empate, eles precisam de mais um gol para sair um vencedor. Não saiu, vai ter uma prorrogação, né? Do mesmo jeito é aqui no judô. A 19ª modalidade é o karatê. O karatê é uma arte marcial que surgiu no Japão, mais precisamente na ilha de Okinawa, norte do país, como uma luta de defesa contra os ataques de bandidos, gente, daquela época, que eram atraídos pela exuberância e comércio do local. O karatê entrou no programa olímpico para os Jogos de Tóquio 2020, mas infelizmente não será disputado nos Jogos de Paris em 2024. Para quem não sabe, os próximos Jogos Olímpicos, os Jogos serão
acontecerão em Paris, gente, tá certo? Em 2024, tá? Lembra que eu falei que é de 4 em 4 anos, né? Os Jogos de Verão, né? Quando a gente fala os Jogos Olímpicos acontecem de quanto tempo? De 2 em 2 anos, mas são divididos em Jogos de Verão e Jogos de Inverno, tá certo? Tô falando aqui dos Jogos de Verão, os que aconteceram agora há pouco, né? Os jogos que aconteceram agora há pouco foram os Jogos de Verão, tá certo? E acontecerá novamente em 2024 em Paris, mas infelizmente o karatê não será disputado. O karatê ele possui 2 estilos principais de competição. No tipo comitê, né, há uma luta entre 2 karatecas com duração de 2 a 5 minutos. Então, um atleta contra outro são atribuídos pontos para os golpes dependendo da área do corpo do adversário que foi atingido. E no tipo kata, né, o kata são atribuídos pontos para a performance do karateka, seja individualmente ou em grupo, né, em grupo de 3 pessoas, tá bom? Os movimentos devem ser ágeis, harmoniosos e sincronizados, lembrando um pouco uma apresentação de ginástica olímpica. A avaliação é feita por 5 juízes, tá certo? E aqui eu coloquei a imagem para vocês do comitê, né, que é a competição entre 2 atletas, aqui no masculino e no feminino, tá? Para vocês terem uma noção de como ocorre. E também a outra competição que é o kata, né? E aqui eu coloquei um vídeo para que vocês possam visualizar dessa equipe, né, de 3 competidoras no feminino realizando o kata. São movimentos específicos, gente, do karatê. Existem vários, certo? Então, esses movimentos aqui são os movimentos que elas se apresentaram e depois fizeram uma simulação de luta, né? Vocês vão ver após a apresentação do kata, uma simulação de luta. Olhem só a precisão de cada detalhe dos pés, das mãos, a movimentação delas, né? Tentando sincronizar os movimentos da melhor forma possível, certo? Tudo isso é analisado pelo juiz ou pelos juízes, né? Eles tentam perceber, né, analisar se elas realmente estão em sincronia, se estão fazendo os movimentos de forma correta. Então, tá ali, ó, são árbitros, né, ó. Tem mais de um sentadinho na cadeira, ó, em cada ponta do tatame, em cada espaço, observando cada movimento. E agora elas estão finalizando para entrar numa simulação de luta. Vão cumprimentar. E vão simular a luta.
Lembra muito aquele filme, né? Isso é uma série do Karate Kid, gente. Pra quem não assistiu, assista depois. Olha que interessante, né? Vamos por cima. Pronto. A 20ª modalidade, que é o levantamento de peso, né? Eu coloquei a imagem aqui representada por uma mulher. Mulheres também participam, né? A gente diz assim, levantamento de peso é coisa de homem. Não, mulheres também participam, né? Levantamento de peso ou halterofilismo, que é um nome utilizado antigamente, né? Hoje em dia utiliza-se mais o levantamento, a nomenclatura do levantamento de peso. Né? Ó, o halterofilismo, o levantamento de peso, esteve presente logo na primeira edição dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 1896, na qual foi incluído no programa de ginástica. Né? Então, ele, antigamente, nessa época, e por um bom tempo, ele estava incluso, né, no programa de ginástica. As mulheres só começaram a competir nas Olimpíadas de Sydney de 2000. Existem 2 tipos de provas, né, no levantamento de peso, o arranque e o arremesso, tá certo? Eu não queria nem falar detalhes de cada modalidade, mas algumas que vocês não têm esse conhecimento, eu acho interessante eu falar, até mesmo porque quando algumas pessoas que já assistiram ou que um dia podem chegar a assistir, vão se perguntar, né? Por que levanta um peso assim e outra hora assim, né? Então é interessante que vocês saibam, tá certo? No arranque, ó, o atleta deve levantar a barra do solo até em cima da cabeça em um movimento só, tá certo? Então aqui, ó, resumidamente pela figurinha, né? A gente tem o número 1 e o número 2. Se inicia aqui no solo, o atleta vai e levanta, né, acima da cabeça, tá? E ele tem que ficar pelo menos 2 segundos, certo? Com a barra em cima, senão não vale, tá bom? E aqui eu coloquei um gifzinho, um videozinho para vocês verem como é que, ó, 1, 2, né? Ele tem que pelo menos ficar 2 segundos com a barra lá em cima. Então, a barra, o número 1, né, a barra está no solo, número 2, a barra tem que estar lá em cima, acima da cabeça. Esse é o arranque, tá certo? Olha só a diferença para o próximo movimento. No caso, o arremesso. A barra começa no chão. Número 2, a barra precisa ir para os ombros, para depois ir para cima da cabeça. Tá bom? Por isso que o arremesso ele é diferente do arranque. O arranque vai do chão diretamente para cima da cabeça. No arremesso, não, tem que sair do chão, vai para os ombros, para depois ir para cima da cabeça, tá certo? Olha aqui no vídeo. A atleta puxa, ó, foi para os ombros. Dos ombros, ó, ele impulsiona para cima da cabeça, tem que passar 2 segundos com a barra acima da cabeça, porque senão não vale, gente, tá? 21ª modalidade, a luta livre. Mulher participa? Sim, participa. No programa olímpico, o esporte, que também recebe o nome de wrestling. Gente, vamos lá, wrestling. No termo inglês, é dividido em 2 modalidades, estilo livre e greco-romana. Wrestling quer dizer o princípio da luta, segurar, prender, imobilizar. Tá? Existem diferenças básicas entre o estilo livre e greco-romano, né? São como se fossem 2 tipos de luta, certo? Mas bem semelhantes, né? A diferença entre os 2 estilos é muito simples de ser entendidos. Os praticantes da greco-romana não podem utilizar as pernas para aplicar os golpes, enquanto no estilo livre, né? Por isso que eu acho que já tem esse nomezinho, estilo livre, permite o uso dos membros inferiores.
Pronto, aqui é a 22ª modalidade, que é o nado sincronizado. Olha que lindo que é, olha essa imagem, né? Então, já diz que é um nado sincronizado, então, movimentos em sincronia, né? Movimentos realizados no mesmo momento, né? O nado sincronizado já era praticado pelos alemães em Berlim no ano de 1891. Mas acredita-se que, de fato, surgiu no Canadá no início do século XX, com base em movimentos e técnicas da natação artística. O esporte teve a sua estreia oficial em 1984, nas Olimpíadas realizadas em Los Angeles. O nado sincronizado pode ser disputado na modalidade solo, gente, com apenas um atleta, certo? No dueto, com 2 atletas, ou conjunto de 4 a 8 atletas, que foi no caso daquela imagem que eu mostrei, né? Ali tinha mais de 4 atletas, inclusive. As notas que variam de 0 a 10, né? Então, os juízes vão avaliar de 0 a 10, são atribuídas por uma bancada de árbitros ou juízes, né? Tanto faz, que analisam aspectos de acordo com a apresentação, considerando a rotina técnica, gente, e a rotina livre. O que é a rotina técnica? As atletas precisam executar movimentos obrigatórios previamente estabelecidos pelos árbitros. Então, existem movimentos técnicos específicos que todos os competidores precisam apresentar ali, colocar, né, introduzir na sua apresentação. E tem os de rotina livre, né, onde as atletas podem realizar movimentos e informações escolhidas pela própria equipe, né, individual, dueto, tá bom? Que é tanto que existem apresentações lindíssimas, eles improvisam assim, né? Colocam movimentos bem diferentes, né? Que tá dentro da rotina livre. 23ª modalidade, natação, certo? Olha aí a piscina, aqui são as raias, né? A piscina a piscina dividida por raias, certo? É uma piscina olímpica, ela tem 50 metros de comprimento, tá certo? No caso, quando vocês escutam falar uma semi-olímpica, ela tem 25 metros, tá bom? Então, a natação é disputada nas Olimpíadas desde a sua primeira edição da era moderna, em 1896, em Atenas. As provas podem ser individuais, gente, um atleta do Brasil competindo com o da China, competindo com o do Japão, etc. E de revezamento, né? De revezamento aqui, vou até explicar, são 4 atletas em uma equipe, tá? Aí são 4 atletas do Brasil contra 4 do Japão, contra 4 da China, contra 4, entenderam? É isso. Nas provas individuais, um único atleta ele pode disputar em diferentes estilos, porque na natação nós temos alguns estilos, né? Os mais conhecidos, né? Costas, peito, borboleta livre e medley, tá? Eu vou já explicar para vocês, inclusive através de imagens. Eu acho que eu botei até uns GIFs, tá bom? Para vocês. E o medley é um conjunto desses estilos, tá? Não é um estilo diferente dos outros, não. É um conjunto desses estilos, tá bom? E nas provas de revezamento, ó, são 4 atletas, assim como eu expliquei, numa única equipe, que disputam juntos no estilo livre, né? Da escolha deles, ou no medley, tá bom? Olha só, eu coloquei os 4 estilos adotados nas Olimpíadas e em outras competições internacionais são o livre e o crawl, costas, peito e borboleta. As provas de revezamento, né? Ali quando tem 4 atletas numa equipe, ocorre no estilo livre ou no medley, né? No estilo livre. 4 nadadores na equipe, cada um nadando uma etapa usando o estilo que desejar.
Cada etapa do revezamento deve ser nadada por ordem, o nadador não pode nadar mais de uma etapa. Já no medley, os 4 nadadores participam, cada um em um estilo de nado diferente. A diferença do livre para o medley, né, o revezamento do estilo livre para o revezamento do estilo medley, é que no livre o atleta escolhe o estilo que desejar. Já no medley, né, no revezamento do estilo medley, é um estilo de nado diferente para cada atleta, tá? A ordem em que os nados devem ocorrer é a seguinte, no medley, ó. Costas, primeiro eles nadam costas, peito, aí vai um atleta nada costas, competindo contra todos os outros das outras nacionalidades, né? Todo mundo lá competindo costas. Depois entra, logo em seguida, gente, é uma competição só ali. Aí logo em seguida já entra um peito, um atleta que vai nadar peito. Depois um que vai nadar borboleta e depois o outro que vai nadar o livre, que é o crawl, tá bom? Olha só, eu coloquei aqui esse GIF para vocês. Como é o nado crawl, o nado livre? É assim. Eu acho até interessante esse GIF, porque ele sinaliza aqui os músculos, né, que são acionados durante o nado do crawl, nado livre, certo? O próximo nado, o costas, nado costas, e os músculos que são acionados durante esse nado. Olha que interessante. Nado peito, olha que bonitinho, né? Parece uma rãzinha nadando, certo? Os bracinhos vão ali unidos e depois se separam, ó. Quando a cabeça entra, os braços vão unidos. Quando a cabeça sai, os braços se separam, tá? E puxam, e é puxado para próximo do tronco, tá certo? No nado borboleta, olha que para mim esse é um dos nados mais difíceis, né? Requer muita força, certo? Você tem que ter muito condicionamento para poder conseguir nadar isso até o final, sei lá quantos metros forem requisitados ali, né? Para mim é o nado mais difícil, mais puxado. Eu digo isso que eu já experimentei, tá, gente? 24ª modalidade, nós temos o pentáculo moderno. Olhem só, analise essa imagem. O que é que a gente tem aqui, ó? Pentáculo, vem de quê? De 5, né? Então, 5 o quê? 5 modalidades. É uma competição com 5 modalidades. E que modalidades são essas que tem aqui nas imagens? Algumas a gente já viu, né? A esgrima, natação, né? Com essa daqui, gente, o hipismo, né? O hipismo. Aqui, olha só, corrida, né? A gente viu muito lá no atletismo. E essa daqui que a gente vai ver ainda, que é o tiro, tá certo? Tiro esportivo, tá bom? Vamos passar a imagem. E aqui eu falo um pouquinho, né, que é uma modalidade olímpica praticada por homens e por mulheres, individualmente ou em equipes. Compõe-se de 5 modalidades diferentes: esgrima, natação, hipismo, corrida e tiro esportivo. É proclamado vencedor aquele que obtiver o melhor desempenho geral ao somar mais pontos. Por essa variedade de esportes, o vencedor do pentáculo é considerado o atleta mais completo. Que legal. 25ª modalidade é o polo aquático. Olha só como acontece o polo aquático. Uma trave dentro da piscina, os atletas com as touquinhas, uma bola, né? Uma característica aqui que a gente vai ver, ó, ele tá segurando a bola com uma única mão, gente, tá? Que é uma característica do polo aquático. A piscina é bem funda, não dá para encostar o pezinho no fundo, a não ser que mergulhe, tá certo? É todo mundo flutuando, nadando mesmo, tá?
E aqui eu coloquei é um esporte de confronto entre duas equipes. O objetivo é fazer o maior número de gols possível para a sua equipe. Esse esporte tem muita semelhança ao handball, uma vez que a bola é passada com as mãos e arremessada ao gol. Por isso a semelhança, tá? Igual. Não, gente, que não quica a bola, né? Tá na água. Mas a semelhança ao handball é por isso, porque é um esporte, né? A bola é passada, arremessada com as mãos, tá bom? Mas é praticado dentro de uma piscina. As duas equipes são formadas por 7 jogadores cada, 7 contra 7, os quais não podem pegar a bola com as duas mãos, ó. Não podem pegar a bola com as duas mãos ao mesmo tempo, com exceção do goleiro, e nem afundar a bola para impedir o adversário de roubá-la, né? O adversário está ali querendo pegar a bola, você não pode afundar a bola para esconder, para não deixar que ele pegue, tá bom? 26ª modalidade é o remo, certo? Aqui nós temos, eu coloquei vários atletas participando, coloquei essa imagem do lado, só para explicar, gente, que tem vários tipos de, como eu posso dizer, de remo, tá certo? De barcos, desculpa, tá bom? Olha só, tem vários estilos, então só para vocês terem uma noção, tá certo? Que pode participar 2 atletas, 4 atletas, 8 atletas, tá certo? Deixa eu passar aqui o texto um pouquinho para vocês, para que vocês entendam. O remo faz parte dos Jogos Olímpicos desde 1900. O remo tem um conceito bem simples. São barcos, né, em que os atletas impulsionam-se unicamente com a utilização do remo, tá certo? Então, vocês viram ali que na imagem o barco deles, né? Tipo, lembra como é que se diz? A canoa, né? Então, são barcos e tem a utilização dos remos, né? E a gente viu aquela figura que tem um barco com vários remos, né? Então, quer dizer que são mais de um atleta, 2, pode ser 4, pode ser 8, certo? E esses barcos são divididos em raias de 2.000 metros de distância. Então, eles percorrem 2.000 metros de distância, que equivale a 2 quilômetros, certo? Eles competem como em uma corrida, onde quem chega primeiro vence. Os atletas, né, 6 em cada raia, aguardam o sinal verde para largar. As competições são divididas em modalidades, números de integrantes e tipos de remo, tá? Então, assim, os atletas, 6 em cada raia, assim, é na competição, digamos que seja de 2, né? Mas pode ser também na competição de 4, de 6, de 8 atletas, tá bom? Aí as competições, como eu disse, são divididas em modalidades, né? Número de integrantes e tipos de remo, tá bom? E aí, gente, a gente fica por aqui, certo? Próxima aula, eu achei que já fosse finalizar nessa aula, mas próxima aula a gente vai estar finalizando, certo? Porque eu trouxe para vocês 39 modalidades, só que dentro de cada uma tem algumas que tem outros tipos de modalidades, provas, né? E aí é interessante sempre que eu mostre para que vocês entendam um pouco melhor. Aprofundar, não irei aprofundar sobre cada modalidade, porque isso daí deixa para a ocasião que a gente for estudar aquele esporte, tá certo? Aquela modalidade, tá? E aqui fica só por cima mesmo, porque senão a aula fica muito extensa. Obrigada a todos e até a próxima.